Olha, nós temos falado de vários temas aqui, vários temas. Falamos sobre globalismo, falamos sobre guerra cultural, falamos sobre doutrinação. E nós precisamos voltar a falar e continuar falando sobre a América do Sul. Eu sei que algumas pessoas às vezes pensam assim, é um pensamento que o pessoal tem, olha, o que é que tem a ver América Latina, China, Estados Unidos conosco, né? Mas olha, é extremamente importante porque os comunistas não brincam em serviço. Portanto, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui convidados especiais. Vou trazer para vocês para falar sobre o cenário político na Argentina o Nicolás Márquez, por favor, uma salva de palmas. É um autor argentino. Um outro autor que eu vou trazer para a nossa discussão, que é o Cristian Rodrigo. Pode ficar à vontade. Eu vou trazer também para esse bate-papo um colega de profissão, também jornalista, Giovanni La Rosa. Jornalista, analista e ativista político. Para falar sobre essa questão do cenário político na Argentina. E agora, o meu último convidado, eu acredito que vocês devem conhecer. Eu acredito que vocês devem conhecer. Quer ver? Vem aí, Eduardo Bolsonaro! Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Fica à vontade a partir de agora. Eu ia vir sem colete, mas eu vi você de colete e falei, não. Você achou que ficou legal? Eu tô magrinho o suficiente para botar o colete ainda. A diferença é só o nosso corpo, né? Mas tá tudo bem, né? Tem uma pequena diferença. Ah, mas cabelo, depois você põe. Né? Abraço. Pessoal, Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco a gente se fala. Aí, ó. Tamo junto. Cuidado para não sair voando. Meus amigos, primeiro deixa eu perguntar para vocês, levanta a mão quem está acompanhando a eleição na Argentina, ou sabe pelo menos tem uma eleição na Argentina daqui a pouco. Então, acho que tem muita gente aqui que está tendo um certo, até déjà vu, né, com o Brasil de 2018. A gente vai chegar lá. Mas essas pessoas que estão aqui conosco são pessoas de muito alto nível da Argentina, né? Eu vou começar aqui pelo Nicolás Márquez, que ele tem aqui. Alguém conhece essa carinha aqui do livro? Aquela pessoa que ama homossexuais, muito democrata. Aí, ó. Ah, não, achei que era o mesmo. É outro, a versão anterior. E a gente combinou de falar despacito, assim não precisa de tradução, né, gente? Acho que dá para todo mundo entender. Che, Nicolás, un gusto estar aquí con vos. Y pregúntate, ¿cuál es la importancia de se escribir libros hoy en día que todas las personas, principalmente los más jóvenes, tienen acceso a smartphones? ¿Por qué escribir un libro? ¿Cuál es la importancia? Muy buenas tardes, muy buenos días. Un placer, gracias por la invitación. Es un honor personal. Aparte, mi mentor intelectual es un brasileño. La persona que más me marcó fue Plinio Correa de Oliveira. Desde muy joven. Mi respuesta es la siguiente. Yo creo que la derecha durante muchos años abandonó el aspecto cultural y solamente se concentró a luchar contra la izquierda, concentrándose en lo económico. Y entonces hoy la batalla es cultural, es política, pero requiere muchos frentes. La historia, combatir la agresión cultural de la ideología de género, el indigenismo, el feminismo, el lobby LGBT, un sinfín de temas en los cuales tenemos que abordar y estar preparados culturalmente para dar el combate. Solamente con lo económico, que es muy importante, no podemos. Necesitamos enfrentar muchos, valga la redundancia, frentes de combate. Y para mí escribir tiene que ver con eso, con la batalla cultural. Modificar la opinión del público con lecturas alternativas, para que después ese público vote a partidos coincidentes con su manera de pensar. Pode perceber que tem muita coincidência, né, do que acontece na Argentina e o que acontece
acontece aqui com a gente no Brasil, né? Quando se fala em feminismo, a invasão nas universidades, doutrinação ideológica e assim por diante. E um outro escritor também muito famoso é o Christian Iturralde, que está aqui do meu lado. E esse livro aqui eu tive a honra de escrever junto com ele, que são, na verdade, vários artigos. E a gente falando um pouquinho sobre guerra cultural. E o Christian, está à venda na livraria Eduardo Bolsonaro, tá? E o Christian, ele escreveu um livro que para mim é o melhor livro que tem à disposição hoje, que fala sobre a Escola de Frankfurt. Eu acho que a maioria de nós aqui no Brasil, a gente já tem noção, obviamente, de quem foi Karl Marx, Engels, mas também de Antônio Gramsci, correto? Agora, da Escola de Frankfurt, nem todo mundo está acostumado. E aí eu pergunto, Christian, do que há hoje em dia que nasceu allá en Alemania, en la Escuela de Frankfurt, en los 20 y después en Estados Unidos? ¿Cuál es la influencia de la Escuela de Frankfurt en los socialistas de hoy en día? Hola. La influencia que ha tenido la escuela, normalmente muchos conocemos o sabemos quién fue Antonio Gramsci, ¿verdad? Aquel que pretendía generar la revolución o las condiciones propias para la revolución a través de la cooptación de la educación y de la cultura. Ahora bien, hay pocos que saben quiénes fueron los hombres de la Escuela de Frankfurt y, por ejemplo, ellos fueron los que generaron el primer gran levantamiento de transgresión moral en Occidente, que fue el mayo del 68, donde la juventud, fíjense las similitudes con lo que pasa actualmente, se genera allí en ese movimiento cultural marxista una juventud vuelta al irrealismo, al hipismo, a las drogas, al odio a la tradición, ¿verdad? Y ese movimiento, ese mayo del 68, puso en jaque gran parte de las estructuras de la civilización occidental cristiana. Entonces, fíjense, y eso fue obra de libros, de adoctrinamiento de la cultura. Entonces, evidentemente, la cultura importa y mucho, y me parece que gracias a Dios la derecha ha aprendido hoy en día que más allá de la bonanza económica que pueda existir en determinado país o del respeto a la propiedad privada o determinados derechos, eso no garantiza que la influencia de los parásitos del marxismo no se encuentre enquistada en aquella sociedad. Por eso digo, la importancia de la cultura, más allá de los factores económicos, es muy importante y creo que hemos aprendido de eso. Y una muestra de eso es, por ejemplo, este evento aquí promocionado de un modo tan desinteresado y generoso por nuestro amigo Eduardo Bolsonaro y tantos otros. Estamos muy agradecidos de estar aquí en Brasil. Y por último, tenemos que recordar que somos pueblos hermanos. Todos los americanos estamos unidos por lo esencial, que es la civilización occidental cristiana, más allá, repito, de nuestras patrias. Entonces, y con Brasil, esto creo que lo dijo tu papá Jair, Argentina y Brasil son países hermanos. Solo nos separa una cosa, el fútbol, nada más. Solo nos separa porque tienen 100% de noción que Pelé está muy arriba de Maradona. Pero no lo queremos a Maradona, queremos a Messi. A Maradona no. Messi, ¿no sí, te Maradona. gusta su tatuaje en el brazo? El tatuaje que tienes de Che en su brazo, ¿no te gusta? Che. Pero una cosa aquí que nosotros siempre sabemos es sobre cultura del cancelamiento. ¿Ah? Ustedes saben o que es la cultura del cancelamiento. ¿Hay alguna conexión, Cristian, con la cultura del cancelamiento y la Escuela de Frankfurt, por ejemplo? Porque hoy todos nosotros sabemos lo que era una cultura del cancelamiento, pero creo que Marcuse hablaba muy bien de eso, empezó con esta teoría, ¿no? Sí, indudablemente, la izquierda, especialmente a través de Marcuse, a diferencia de otros intelectuales de esta escuela como Adorno, Horkheimer, la peligrosidad de este intelectual marxista es que era un hombre carismático y que hablaba de un modo muy sencillo. Entonces todo el público pudo absorber toda la basura marcusiana. Y bueno, lo que él planteaba justamente, planteaba que la liberación de los pueblos iba a venir, digamos, a través de la liberación de los instintos, de las pulsiones. Es decir, él propone el libertinaje sexual como una forma de liberación, ¿verdad?
todas estas falsas promesas de liberación que en última instancia lo que termina haciendo es esclavizarnos, ¿verdad? E impedirnos ver nuestra misión histórica como pueblo esencialmente cristiano. Porque, repito, nuestro pensamiento y nuestra cosmovisión es cristiana y no es de otro modo, porque cristiano es el origen de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental. Seguramente. Eu vou mudar para o português aqui, porque o Giovanni La Rosa, ele é filho, né? A mãe dele, na verdade, é brasileira, então ele arranha um bom portunhol. Tudo bom, Tem Giovanni? sotaque aí, dá para perceber que sou argentino, né? Um pouquinho, mas adoro o Brasil e me sinto praticamente brasileiro. Ele sofre, né? Porque aqui no Brasil ele é argentino, na Argentina ele é brasileiro. É. Tá terminando a faculdade. Ser brasileiro na Argentina é difícil, tá? Es no binario. Não, Es no binario. não falei isso não, cara. Tá de sacanagem. Por vezes flui de nacionalidade. É, pode ser fluido. Pessoal, antes de começar aqui com o Giovanni, vou tentar, se quem estiver mexendo aqui no telão aqui de trás, puder colocar imagens do YouTube sem som, por favor, sem som, do Javier Milei nas ruas da Argentina, pode botar, tá? Assim que tiver, caso seja possível. Giovanni, o Javier Milei, ele é um fenômeno na Argentina, né? Falando agora de política, que a gente está pertinho da eleição lá. Você consegue enxergar semelhanças entre o que está acontecendo hoje na Argentina com Javier Milei, daquilo que aconteceu em 2018 com Jair Bolsonaro, aqui no Brasil? Olha, Eduardo, acredito que totalmente tem uma semelhança muito forte em relação Brasil, Argentina, Bolsonaro, Milei. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de acompanhar a política brasileira, então desde 2018 fiquei acompanhando a política brasileira e eu morando na Argentina, né? E eu me lembro que faz alguns anos a grande mídia argentina só falava coisa ruim do Bolsonaro. E eu ficava realmente inconfortável com essa situação, porque eu acompanhava, eu via o que estava acontecendo, e a grande mídia na Argentina taxando o Bolsonaro de racista, machista, fascista, misógino, esse negócio tudo que são rótulos que no final das contas não são verdade. Então eu, no meu tempo livre, eu comecei a fazer vídeos, trechos de Bolsonaro, com legenda em espanhol. Porque o Brasil, o que acontece? Tem uma grande barreira com o idioma, o português, né? Então fica meio distante o Brasil com a América Latina. Então, como eu sei falar português, eu pegava vídeos, editava vídeos do Bolsonaro, legendava eles em espanhol para que o pessoal na Argentina e também na América Latina conseguisse enxergar o que estava rolando aqui no Brasil. Esses vídeos estouravam, trechos de Bolsonaro politicamente incorreto, que na Argentina não tinha ninguém desse estilo. Então, todos os argentinos começaram a falar, nossa, a gente precisa de uma pessoa como o Bolsonaro aqui na Argentina. Então, realmente, isso daí... Dá para falar que o Milei é o Bolsonaro da Argentina? Com certeza, cara, total certeza. Eu acredito que o grande ponto de inflexão que teve em relação à Argentina foi na pandemia. Eu me lembro muito bem que a esquerda aqui no Brasil utilizava como exemplo o governo de Alberto Fernandes. Eu ficava louco com essa situação, porque eu estava, sofrendo na pele o resultado desse governo autoritário que a gente teve lá na Argentina. Então, eu via o discurso do Bolsonaro, que muitas vezes era taxado de extremista. Mas, quando eu pegava os trechos da fala do Bolsonaro e compartilhava com os argentinos, nossa, eles adoravam, porque a gente teve 8 meses trancado em casa, foi uma das quarentenas mais longas no mundo, então a gente sofreu muito. E esse discursinho aí de a economia a gente vê depois, vocês sabem, né, a situação econômica não está nada fácil na Argentina, inflação mensual mais de 12%, então imagina, você cada mês vira 10% mais pobre, 45% da população está em situação de pobreza, então realmente está muito feia essa situação. Eu acredito que grande parte dessa popularidade do Javier Milei é porque ele é, primeiramente, um economista brilhante, ele é um outsider, um candidato que tem um plano técnico com perfis de pessoas preparadas, também pela questão do resultado econômico terrível que está a Argentina. Em grande parte também acredito que esse surgimento do Milei é graças ao teu pai, a lideranças internacionais fortes, como o Bolsonaro no Brasil, porque ele deu a esperança para a gente, no meio da pandemia, quando estava todo mundo autoritário, ele foi o único presidente que defendeu a liberdade, a pauta liberal. Isso daí...
Isso daí fez com que os argentinos ficassem reclamando por candidatos desse estilo, que não tenha medo de se posicionar, que tenha orgulho de ser liberal na economia, conservador nas costumes. Então, isso daí motivou muito para o pessoal na Argentina pedir esses candidatos. E o Milei sorte por isso, né? Então, semelhança 100%. É culpa de Bolsonaro, ó. Esses milhares de robôs aqui na minha frente. Nicolás, Giovanni habló sobre la pandemia que se pasó en Argentina, uno de los lockdowns más rigurosos de Latinoamérica. Pero Argentina ya estaba en una crisis económica antes de la pandemia. Es decir, el presidente Alberto Fernández no tuvo como que pena, no tuvo como que una misericordia de las personas, porque cuando se pasa un lockdown tan fuerte así, por supuesto, los efectos económicos van a ser terribles. Un presidente socialista no les importa las personas, no les importa la economía. ¿Por qué se pasa eso? La pandemia fue un pésimo manejo entre tantos pésimos manejos del kirchnerismo. Nosotros padecemos y sufrimos al kirchnerismo desde el año 2003, a excepción del intervalo de Macri, que forma parte de ese centrismo cobarde, ¿no? Yo siempre digo que por el centro penetra la izquierda. Entonces, soy un acérrimo enemigo del centro. La oposición, que en ese momento encabezaba Macri y su gente, hoy su candidata es Patricia Bullrich, nunca levantó la voz, nunca se opuso. Hubo como una suerte de hegemonía pasiva que aceptaba ese tremendo desmanejo de la pandemia. En la Argentina, de todas maneras, se está pasando un momento terrible, no por la pandemia es un agravante. Tenemos 50% de pobres, 10% de indigentes. Después de la dictadura de Venezuela tenemos la inflación más alta del mundo, 150%. Y tenemos, cuando Alberto Fernández, títere de Cristina Fernández de Kirchner, ganó las PASO, el dólar valía 40 pesos, hoy vale cerca de 800. ¿Saltó de 40 para cuánto? 800. 800, $1. $1. Yo me acuerdo cuando empecé a ir para Argentina, 97, después me fui en 99, me acuerdo que tenía hasta la opción de, adelante del ATM, del caja electrónico, de elegir si quiera pesos argentinos o dólares. Esta paridad se quedó hasta 2002. Entonces, hasta 2002, un peso argentino igual $1. ¿Cuánto está ahora, 20 años después? 800. 800. 800. Pessoal, imagina isso. Até 2002, $1 valia um peso. Hoje, $1 vale 800 pesos. Eduardo, Sí. Eduardo, uma coisinha, R$1, 153 pesos. Ou seja, recomendação para vocês, vão para a Argentina que está muito barato. Lo que quería señalar, que tiene relación con la pregunta que me hiciste hoy, es que la Argentina, digamos, en el contexto de la batalla cultural, dentro de lo cual se busca ganar la conciencia, la adhesión, darle a la izquierda la pelea por el sentido común, por los valores, eso se ha logrado con bastante éxito. Lo que no teníamos nosotros, que sí tiene Chile con el Partido Republicano, que sí tiene Brasil con el Bolsonaro, lo que no teníamos nosotros era, está bien, la gente por ahí empezamos a convencerla, pero después no tiene a quién votar, porque el supuesto partido opositor más o menos piensa lo mismo que el oficialismo. En cambio ahora, la aparición de Milei nos permite capitalizar la batalla cultural a través del voto que tiene su batalla paralela, que es la batalla político-electoral. Así que estamos muy expectantes y confiamos en que en octubre vamos a tener, después de décadas y décadas y décadas, un gobierno de derecha. Muy bueno, muy bueno. Yo ni me acuerdo cuándo se pasó un gobierno de derecha en Argentina. No. La década de 30. Detrás de Menem. Antes de la irrupción del peronismo.
década del 30, 40, que Argentina llegó a ser la sexta potencia mundial. Sí. Hoy somos número 80, no existimos en el mapa. No, 100 años atrás, Argentina era como que la persona prefería ir a Argentina do que ir a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Entonces era sensacional, sensacional. Sí, Argentina es el ejemplo de un tremendo fracaso colectivo, lamentablemente. Sí, pero vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Otro tema que me gustaría hablar aquí, que es un tema muy sensible, sino de los más importantes para nosotros que estamos aquí, es sobre el tema del aborto. Y el aborto se fue autorizado en Argentina, pero no se fue solo en la primera tentativa. Intentaron una vez, no ganaron, después intentaron otra vez. Cristian, ¿podría contar para nosotros cómo se pasó esta legalización del aborto en Argentina? ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué los de izquierda quieren tanto poner adelante este tema del aborto? ¿Por qué quieren poner tanto adelante los de izquierda el tema del aborto? ¿Por qué está en la agenda de la izquierda? ¿Por qué insiste tanto la izquierda? Bueno, el aborto creo que es, primero que creo que es la muestra más acabada de la perversidad intrínseca que tiene el marxismo, ¿verdad? El aborto creo que no existe en este sentido un crimen más vil contra una persona. Y bueno, y en la Argentina la izquierda ha ido insistiendo, ha ido trabajando evidentemente a través de los años y bueno, y esa derechita cobarde o de centro que hablaba Nicolás, que no hizo absolutamente nada, bueno, terminó en definitiva por dejar la puerta abierta o instituir la legalización del aborto, pero Dios mediante, esta situación va a poder ser revertida con la llegada de Javier Milei y de Victoria Villarruel al poder, porque se han propuesto entre sus medidas revertir, derogar la ley del aborto. De modo que sí que es muy importante la aparición de un candidato abiertamente pro vida, porque como decía Nicolás, eso le da a la gente la opción de poder elegir, digamos, por un bien verdadero en este sentido. Y bueno, evidentemente gran parte de la influencia o de la aparición, creo yo, de Javier Milei ha sido evidentemente la influencia que ha ejercido Brasil, tanto Estados Unidos con Trump y Brasil con Bolsonaro. Yo creo que le ha dado mucha esperanza a la gente y especialmente a los movimientos pro vida, los ha incentivado para redoblar sus esfuerzos en este sentido. Entonces, bueno, desde ya les agradecemos mucho la influencia que han tenido ustedes en toda la región. Pero bueno, la cuestión del aborto es un tema que Dios mediante y con la ayuda de Dios vamos a poder revertir. Muy bueno, muy bueno. Aquí en Brasil hay una cosa que llamamos ADPF 442, que es el número del proceso que está dentro de la Suprema Corte que está tratando de este tema. Mira, no es el Congreso Nacional, es la Suprema Corte. Igual como se pasó en Colombia, ¿vale? ¿Cómo se pasó el aborto en Argentina? ¿Se fue el Congreso que lo aprobó? ¿Se fue la Suprema Corte? ¿Cómo se fue? No, fue un proceso, digamos, que pasó por el Congreso. La primera vez perdieron, la segunda vez pudieron, digamos, bueno, llegaron a legalizarlo, pero esto a pesar de que había habido manifestaciones masivas en favor de la vida y, digamos, la oposición o la manifestación abortista en las calles era ínfima en relación a todos los pro vida, ¿verdad? Y ni siquiera eso pudo generar la presión posible en los diputados y senadores para que votaran evidentemente en defensa de la vida del neonato. Pero, bueno, no, pasó por el Congreso, no es que hubo aquí en este sentido, se habilitó la discusión. Quería aclarar lo siguiente, el primero en proponer el aborto fue Macri, en el 2018, por eso digo que piensan más o menos lo mismo. Unos robarán más, robarán menos, pero en lo filosófico... Pero no pasó con Macri por cuenta del Senado, ¿no? No pasó por Macri porque hubo una gran presión porque había libertad ambulatoria. Con Alberto Fernández volvieron a la carga, pero estábamos todos encerrados. Entonces no podíamos visibilizar el descontento social. Lo hicieron a espalda de la gente. Por eso lo que decía Cristian, nuestras marchas eran más masivas. Por eso dio marcha atrás senadores. Pero en ese momento no estaba la pandemia.
lo aprobaron en plena pandemia. Pero es importante aclarar que el que primero abrió el debate fue Macri, para que se sepa que son dos partidos que disputan poder. Insisto, unos podrán ser más ladrones que otros, pero filosóficamente son muy parecidos. Por eso estamos con una situación de particular esperanza por este escenario disruptivo que se presenta, que se presentó en las PASO y que ahora vamos a volver a disputar en el 22 de octubre. Habló bien. Una cosa que Macri, si no estoy equivocado, que Macri hablaba era que no tenía la fuerza suficiente adentro del Congreso. O Macri normalmente falava que não tinha força suficiente dentro do Congresso para fazer as reformas necessárias para a Argentina, né? Certo ou errado, agora pelo menos, quando você vê que a Patrícia Bullrich, que vão botar é centro, talvez centro-direita, e o Milei, que é direita verdadeiramente, né? Se você somar os dois nas primárias, eles tiveram 60% dos votos. Dá para dizer, Giovanni, então, que tem uma grande esperança que o próximo presidente da Argentina, seja até Milei ou seja a Patrícia Bullrich, eu torço para que seja Milei, tá? Dá para dizer que eles vão ter maioria no Congresso? Olha, eleições na Argentina vão ser dia 22 de outubro. Javier Milei praticamente já é presidente na Argentina porque... Nas eleições primárias ele foi muito bem. Nesse dia eu estava no bunker, Eduardo, e lá... Uma pergunta, as pesquisas apontavam então que Milei venceria essas primárias? Não, mesma coisa como o Brasil. Ele vai perder com todo mundo, terceiro lugar, quarto lugar, então assim, não dá para confiar em pesquisas nem no Brasil, nem na Argentina, em qualquer lugar do mundo. Mas então, eleições na Argentina vai ser dia 22 de outubro, 22, alguma coincidência, né, também tem. E questão que, assim, a mídia já está, os jornalistas já estão falando praticamente que ele vai vencer, porque todo mundo falando em relação ao que ele fala repercute. Tipo, qualquer medida que ele fala, a mídia inteira está falando disso. Já parece que é o presidente eleito. É, praticamente já é. E uma questão muito importante, acho, para falar com vocês, é que sempre que o Javier Milei foi perguntado em relação ao Brasil, ele sempre teve uma posição bem forte contra o Lula. Até quando foi a eleição, um jornalista pergunta para ele: por que você não parabenizou o povo brasileiro? Porque tem esse negócio, né? Quando tem uma eleição num país vizinho, o pessoal parabeniza. Ele falou: não, eu não penso parabenizar um povo que elegeu um ex-presidiário, porque... E até nessa entrevista, ele parabeniza o Bolsonaro e seu excelente trabalho, porque ele sabe, se vem o Bolsonaro mais conservador, ele sabe da importância que tem o Bolsonaro nas questões liberais econômicas, colocando o Paulo Guedes no Ministério de Economia. Então, assim, o Milei sempre se posicionou contra o PT, contra o Lula, e mesmo que isso pudesse ser visto como algo politicamente incorreto, ele sempre se manteve bem firme nessa questão de relações internacionais. E sabe por que eu tenho certeza que o Javier Milei vai ser eleito? Porque recentemente a imprensa comparou ele com Hitler. Sabe por quê? Porque ele tem uns cachorrinhos. E a imprensa disse que Hitler também gostava de cachorros. E essa seria, eu estou falando, estou mentindo ou não, falando que a imprensa saiu recém que Milei tinha semelhanças, similitudes com Hitler por conta de seus perros. Não se passou isto? Sim, tal qual. Ou seja, a mesma coisa que acontecia com Bolsonaro, que era nazista, inventavam qualquer coisa, a mesma coisa com Milei lá na Argentina. Isso daí quer dizer o quê, gente? Quer dizer que eles estão desesperados. O sistema já sabe que alguém antissistema vai vencer e eles estão dando o all-in naquele jogo de pôquer ali. Só que o que eles não sabem é que quando essa notícia vem à tona, ela não prejudica o Milei. Ela traz mais apoio para o Milei, porque quem tem cachorro em casa... olha para uma notícia dessa e fala: meu Deus do céu, será que esses canalhas vão comparar eu a Hitler por conta de cachorro? E a pessoa às vezes nem sabe por quê, mas tem o sentimento que vai levá-la a votar no Milei. Isso se passou muito com o Bolsonaro, né? Quando falavam que ele era nazista, sexista, misógino, etc. E no final das contas, quando a gente ouvia o Bolsonaro falar, a gente pensava: calma aí, mas eu também não quero que meu filho vá na escola e volte, né, de unha pintada. Eu não quero, sabe, que venha para o Brasil aborto ou um estado gigantesco que a gente tem que pagar muito imposto.
E aí acabou que o Bolsonaro foi eleito. Ojalá seja a mesma coisa na Argentina. Agora, finalmente, o CIPEC tem um cronômetro aqui. Eu estava com um cronômetro na minha frente, mas agora tem um cronômetro falando que a gente tem 15 segundos. Então, só agradecer, passar aqui para os nossos amigos, para eles darem uma saudação final, começando por lá esquerda, para terminar bem na direita. Então, Nicolás, un saludo final para los brasileños en este no tiempo que nos queda. Bueno, nuevamente 1.000.000 de gracias, 1000 gracias por todo y me despido con una consigna de la cual me influí como toda la vida y fue como comencé esta conversación. Tradición, familia y propiedad. Gracias. Cristian. Hace casi un siglo, Chesterton, un visionario, decía que llegará el día en que debamos desenvainar nuestras espadas por afirmar que el pasto es verde. Bueno, hoy estamos todos reunidos justamente aquí para dar batalla en este sentido. Y quisiera, bueno, simplemente invitarlos a todos a redoblar esfuerzos en la batalla cultural. La batalla cultural y la cultura importa. Y simplemente despedirme con una consigna similar a la de Nicolás. Dios, patria y familia. No hay más. Gracias. E agora, o homem que regalou Jorgitos a Bolsonaro. Vou fechar aqui com uma frase que o Milei sempre fala na entrevista, campanha, que é: a vitória não depende da quantidade de soldados, mas sim das forças que vêm do céu. Então espero que isso possa acontecer na Argentina e no Brasil também. Obrigado, pessoal. Obrigado. Viva la libertad, carajo! Carajo! Meu irmão, como sempre, show de bola. Muito obrigado.